Shalom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio de Lendo o Manual. Hoje nós iremos dar o término da sequência de 3 vídeos que eu sempre procuro fazer, até porque 10 minutos de vídeo é impossível trazer uma fundamentação básica do que tem que ser cada tema. Então esse é o terceiro dessa série de informação e conhecimento, a distinção entre um e outro. No primeiro vídeo nós falamos sobre o rei Saul e o profeta Samuel. No segundo vídeo nós falamos sobre Judas Iscariotes e Pedro. E nesse nós iremos falar do apóstolo Paulo e 2 exorcistas judeus. Eu digo a vocês que sinto falta de comentários, de até mesmo críticas. Nós precisamos um pouco da interação para que a gente possa se motivar e fazer vídeos melhores e nos aperfeiçoar, porque é uma vida crescente, a gente vai aprendendo com cada vídeo que a gente faz e eu sinto a falta dos amados em interagir. Critiquem aí, comentem, falem alguma coisa, peçam temas para que a gente possa estar fazendo vídeo, é interessante para nós. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no manual, ele chega a Filipos, uma colônia da Macedônia, e quando ele chega em Filipos, ele encontra algumas mulheres. E essas mulheres, elas tinham já conhecimento do Senhor, elas já tinham crido no Senhor. E ele fala um pouco mais do Senhor a elas. E elas se propõem a recebê-los em casa, mas de antemão ela diz: se vocês julgarem que nós cremos no Senhor, se vocês julgarem que somos fiéis ao Senhor, que possa estar em nossa casa, que possa estar nos nossos aposentos, que a gente vai recebê-los bem como convém. E o apóstolo Paulo e Timóteo ficaram ali na casa dessa irmã, e nessa ficada, no dia seguinte, era um dia de sábado, e ele perguntava a elas onde tinha um lugar legal para orar, porque era de costume deles estar em oração. E uma coisa interessante é que após eles acharem esse local, eles vão à oração, eles buscam a oração, mas quando eles estão no caminho da oração, aparece uma jovem, que o manual diz que era uma jovem com espírito de adivinhação. Essa jovem era um canal de recurso para muitos comerciantes que habitavam ali aquelas redondezas. Por causa dessas práticas dessa jovem, os homens ganhavam dinheiro com isso. E essa jovem, ela toma a frente de Paulo e de Timóteo e começa a dizer em voz alta: esses aí são homens de Deus, esses aí são homens de Deus. E diz o manual que ela passou diversos dias fazendo a mesma coisa. Mas teve uma coisa interessante neste fato, é que isso incomodava o coração do apóstolo. Isso era de contra aquilo que motivava ele a orar, a buscar mais a Deus e até mesmo a pregar. E o que é interessante nisso é que ele toma uma iniciativa, e essa iniciativa é impor as mãos sobre aquela jovem e mandar que o espírito maligno que estava sobre ela, ele saísse. E imediatamente ele saiu e ela passou a não ter mais aquilo que eles chamavam de dom de adivinhação. E nisso, o que é que nos chama a atenção? É que esse fato trouxe problemas para o apóstolo. Esse fato trouxe perseguição para o apóstolo. Mas era algo que era necessário a ser feito. De antemão, nós vamos ao capítulo 19, um pouco mais adiante, no manual, e nós passamos a ver 2 exorcistas judeus, como diz o manual. E esses exorcistas judeus, eles ouviram falar. Eles tomaram a informação de que Paulo
estava expulsando demônios, expulsando espíritos malignos em nome de Jesus. E eles tomaram aquilo para si como forma de informação, de conhecimento breve. E eles viram que tinha um jovem que tinha um espírito maligno, que estava possesso. E eles foram lá com a informação de que Jesus, a imposição de mãos por meio de Jesus iria resolver o problema. E o que é que acontece? Quando eles chegam lá, eles olham para o jovem que estava endemoniado e eles dizem assim: esconjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. Imediatamente, o endemoniado olha para eles e diz assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E diz o manual que imediatamente eles levaram uma surra, mas uma surra tão grande que saíram seminus desse fato. E o que é que nos chama a atenção nisso? Por um lado, o apóstolo Paulo expulsa um espírito maligno naquela jovem em nome de Jesus. Por outro lado, os dois exorcistas, eles tentaram expulsar o espírito maligno em nome de Jesus e não conseguiram. Em síntese, parece a mesma coisa. Em síntese, parece que iam conseguir tudo do mesmo jeito. Mas o fato em si mostra que houve uma distinção entre um e outro. O apóstolo Paulo teve êxito, já os dois jovens exorcistas não tiveram êxito. E o que é que diferenciou de um para o outro? É justamente o princípio que está dentro de si. É aquilo que o próprio Jesus disse: aquele que me ama segue as minhas palavras. Jesus sempre mostra o amor como uma decisão, como uma atitude e nunca como um sentimento. Se você parar para observar, o manual mostra diversas vezes fatos que mostram o amor, mas sempre como forma de atitude, nunca como um sentimento. E isso é que levamos em consideração, porque o manual diz que se com o coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor da tua vida, você será salvo. Jesus disse, no capítulo 3 de João, a Nicodemos, ele disse: o que crer já está salvo. E esse crer, eu repito mais uma vez, está em conformidade, é andar em acordo, é fazer a vontade, é andar na direção que ele mostrou. E a direção que ele mostrou é o manual. Que esse manual expressa único e exclusivamente a pessoa de Jesus, que é a pessoa que nos salva do pecado. Porque todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens estão destinados ao inferno. E a única possibilidade de mudar esse sentido da história é crer em Jesus, que morreu na cruz do Calvário justamente para quebrar esse caminho que para nós era certo. Foi justamente para quebrar a nossa maldição, que é a maldição que nos levaria ao inferno. É a maldição que nos destitui da filiação de Deus e nos faz todos criaturas de Deus. E a partir do momento que cremos em Jesus, que tomamos a decisão de estar com Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Por adoção. E essa adoção é mediante Jesus, mediante confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse algo que eu gravei. E ele disse: uma coisa é ser boca de Deus, outra coisa é falar de Deus. Falar de Deus qualquer pessoa fala. Um bebo fala, um drogado fala, qualquer pessoa fala de Deus. Agora, ser boca de Deus, aí é onde está a grande diferença. É a diferença que nós mostramos entre o apóstolo Paulo e os dois exorcistas. Eles executaram o mesmo comando, porém,
Um era a boca de Deus. O apóstolo Paulo era a boca de Deus. E quando ele falou, era a mesma coisa que Deus está falando. Era poder de Deus executando. Já os outros não. Os outros nem reconhecidos foram. Então é isso que nós precisamos, amados. É sermos reconhecidos tanto no céu, quanto no inferno, quanto em qualquer lugar. Que somos pessoas de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos porque dispensasse a nós a Tua palavra, a palavra que nos revela a Tua manifestação e os princípios pelos quais devemos seguir para sermos Teus filhos, ó Deus, mediante Jesus que nos desse para nos salvar. Pai bendito, abençoe a todo aquele que assiste, Senhor. Ajude ele, Pai. Estenda as tuas mãos sobre a casa dele, sobre a família. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Se você gostou, compartilha e curte aí o nosso canal para que ele cresça cada vez mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Se você quiser, copia o link, compartilha com as pessoas no WhatsApp. Nós não estamos aqui buscando crescimento financeiro, não. A nossa preocupação é que você conheça o Senhor. É isso que nós nos preocupamos. Que Jesus abençoe. Shalom, חברים, shalom, חברים, shalom.